Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, essa daqui então é a aula 6 de Projeto de Fábrica e Arranjo Físico. Então nós vamos finalizar basicamente aquele conteúdo inicial sobre projeto de processo, projeto de produto, planejamento da produção, e aí após o planejamento da produção nós temos o cálculo necessário de máquinas, identificando então a nossa necessidade de máquinas. Bem, é claro, pensando num conteúdo mais específico como é este daqui, nós temos apenas a programação sobre diretamente a necessidade de máquinas, ok? Bem, primeiramente, por que nós temos essa necessidade de máquinas, né? Nós temos que verificar qual que é a quantidade de máquinas que nós temos necessárias para conseguir atender toda a nossa produção estimada, ok? Então, o que acontece? Essa quantidade de máquinas, esses equipamentos ou o cálculo das estações necessárias é uma estimativa e geralmente é a partir de 3 fatores principais. Bem, como nós já analisamos nas aulas anteriores um pouquinho, nós temos o produto, né, que é o que nós temos que fazer, como que nós vamos fazer a partir dos processos estabelecidos, e aí nós temos que verificar quanto, né, desses produtos que nós vamos fazer, e também pensando no longo prazo, né, por quanto tempo nós vamos continuar produzindo esses determinados produtos, ok? Então, a primeira coisa que nós precisamos ter aqui como entrada é a necessidade de produção, basicamente, ou seja, é a demanda esperada para o produto. É claro que essas máquinas, equipamentos ou estações, elas podem trabalhar com diversos componentes, diversos produtos diferentes, né, desde que ajustado o seu tempo de setup, suas configurações para cada um desses produtos. Nós temos também, por um exemplo, a capacidade disponível, né, e essa capacidade disponível ele é basicamente em função dos turnos de trabalho. Então temos que identificar qual que é a disponibilidade que nós vamos ter de força de pessoas para conseguir atender esta capacidade, ok? E aí nós temos também a questão da especificação técnica. Do fabricante do equipamento. Porque a partir disso daqui nós conseguimos então ter uma ideia de quanto tempo que nós precisamos, né, para trabalhar em manutenção preventiva, preditiva, enfim, dependendo da caracterização que vocês têm destas máquinas. Então, é claro que não é todo o tempo que a sua máquina vai estar disponível para o atendimento da sua produção. Então, nós temos que ter algumas especificações técnicas para entendermos quais são as limitações destas máquinas que nós temos dentro da nossa linha. Tá legal? Bem, é claro que para a gente tentar fazer uma estimativa disso, nós precisamos ter alguns dados de entrada, né, como nós já comentamos ali no slide anterior, para a gente conseguir então identificar o nosso uso de máquina. Este uso de máquina também a gente chama de fração de máquina. O que é basicamente essa fração de máquina? É o tempo total necessário para realizar a operação, né? É claro que, pensando numa operação, nós temos um tempo padrão relacionado, né, a uma determinada operação, numa determinada máquina ou numa estação de trabalho,
certo? E aí nós temos que verificar quantas vezes que nós precisamos realizar esta mesma operação. E aí nós temos esse tempo total necessário para realizar a operação. E aí nós vamos dividir então esse valor pelo tempo total disponível para completar a operação, que daí já entra a questão, por um exemplo, de turnos e tudo mais que nós temos envolvido para saber quantas máquinas que nós vamos precisar, né? Então a gente tem que identificar este uso de máquina dentro desta fração de máquina. Então vamos supor aqui que nós temos o tempo padrão de meia hora para processar uma peça e precisa-se então de 6 peças em um tempo disponível de 2 horas. Como que nós podemos calcular a nossa fração de máquina a partir desses dados aqui? Bem, aqui nós podemos aplicar direto então que a fração de máquina será igual então a 0,5, pensando aqui, colocando, claro, tudo em horas, né? Então, meia hora multiplicado pelo número de peças, então eu tenho 6 peças aqui, certo? E aí, então, sobre 2 horas que nós temos disponíveis para completar toda esta operação, ok? Então, com isso, nós vamos ter 1,5 máquina necessária para conseguir atender essa nossa demanda que nós temos aqui. Então, para esse cálculo de fração de máquina, é relativamente simples aplicarmos diretamente essa análise em termos de tempo total necessário para trabalhar com a nossa demanda e o total disponível que nós temos, né, real, para conseguir atender essa demanda. Então, o que acontece aqui? Um probleminha, né? Será que o tempo padrão, por um exemplo, a gente consegue sempre trabalhar com esse tempo padrão fixo? Será que não vai ter nenhuma variação dentro desse tempo padrão, né? Então isso daqui é uma coisa que nós temos que levar em consideração. A questão da disponibilidade de máquina. A máquina vai estar disponível 100% do tempo para nós, né? Como a gente está prevendo, por um exemplo, né? Ou a gente tem que identificar algumas questões. É claro que a gente já comentou aqui relacionada à manutenção, por um exemplo, quebra de máquina, né? Fazer alguma estimativa de que a máquina não vai estar totalmente disponível para nós, né? 100% do tempo. Ao longo do tempo, por um exemplo, será que nós vamos ter algum tipo de variabilidade, né, do nosso processo ao longo do tempo? Então, percebam que todos esses itens aqui, a gente tem que estimar basicamente, e essa estimativa a gente tem que ter, né, como entrada para fazer o nosso cálculo de número de máquinas necessárias. Porém, a gente tem basicamente 2 abordagens para trabalhar aqui. Uma abordagem é a abordagem determinística, né? Então você trabalha aquilo como sendo uma estimativa direta ou baseada em probabilidade, baseada em estatística, né? Essa parte estocástica, então, ela é um pouco mais complexa, né, para a gente fazer esse cálculo. Então, o que acontece? Muitas vezes o pessoal trabalha com a abordagem determinística mesmo, por ser bem mais simples do que a abordagem estocástica. E aí, então, eles trabalham, por um exemplo, com a questão da flexibilidade. Ou seja, tentar trabalhar um pouquinho com a questão da flexibilidade caso ocorra algum tipo de variabilidade, né, no nosso processo. Então, ter um pouco mais de máquina ou alguma flexibilidade para mudar, por um exemplo, né, dedicar uma máquina para um outro tipo de operação quando necessário. Né, a questão, de repente, de trabalhar com um turno um pouco mais estendido. Né? Então, a partir disso, a gente consegue então trabalhar com modelo determinístico, né, mas tendo algum tipo de flexibilidade em termos de horários ou dedicação de máquina, disponibilidade, entre outras questões. Ok? Então a gente vai só identificar aqui a princípio uma abordagem com o modelo determinístico e aí a gente vai expandir esse modelo para vários componentes. Ok? Bem, então nós temos este modelo determinístico aqui, né, para o cálculo de necessidade de máquinas. Então este M aqui é o nosso número de máquinas necessárias
número de máquinas necessárias por turno, né? Aqui nós temos o TP, então, que é o tempo padrão por unidade produzida, né? Então, isso daqui deve ser feito um estudo bem especializado para se verificar qual que é o tempo padrão, né, que você tem por unidade, certo? Então, você multiplica esse tempo padrão para uma unidade com todas as unidades que vocês precisam, né, para aquele turno, ok? E aí vocês identificam certinho isso daqui pela letra Q. Então, vocês vão fazer essa multiplicação e vão dividir, então, por D, que é o desempenho real, expresso como porcentagem no tempo padrão. Então, será que, então, aqueles trabalhadores, aqueles colaboradores estão conseguindo desenvolver próximo ao tempo padrão ou, na realidade, eles estão tendo um pouco mais de dificuldade para trabalhar dentro do tempo padrão, né? Então, isso daqui vai ser um limitante, né, relacionado a esse cálculo da necessidade de máquinas. Nós temos também então o TD, que seria a quantidade de tempo em minutos disponível por máquina. Então isso daqui seria a nossa análise de disponibilidade, como um exemplo, nós colocamos ali de 2 horas, por um exemplo, né, no slide anterior. E nós temos esse K, que o K representa então a confiabilidade da máquina, expressa como tempo de atividade percentual, né? Então, aquela mesma questão, né? Por quanto tempo que aquela nossa máquina vai estar disponível, né? De forma a realmente estar produzindo para nós. Então, temos um exemplo aqui. Uma peça usinada tem um tempo de usinagem padrão de 2,8 minutos por peça. Então, nós temos aqui um TP igual a 2,8 minutos por peça, ok? E aí nós temos, durante um turno de 8 horas, devem ser produzidas 200 unidades, ou seja, nós temos aqui um Q igual a 200 unidades. Dos 480 minutos disponíveis para a produção, que equivale às nossas 8 horas aqui no turno, né? Então eu tenho um tempo disponível aqui de 480 minutos. Para a produção, a fresadora estará operacional 80% do tempo. Então eu tenho aqui que a fresadora, nós temos aqui um K é igual a 0,8, né? E aí, durante o tempo em que a máquina está operacional, são produzidas peças a uma taxa igual a 95% da taxa padrão. Então, lembrando aqui que nós temos este D, né, que é o desempenho real expresso como porcentagem do tempo padrão. Então, nós temos aqui o nosso D é igual a 0,95. Quantas fresadoras são necessárias, então, para conseguir atingir, então, esta capacidade? Então, nós temos aqui que o número de máquinas, o número de fresadoras necessárias, será igual a 2,8 multiplicado por 200. Então, nós temos o tempo total de operação aqui necessário. Temos que trabalhar com um tempo disponível, né? Que vai ser 0,95 multiplicado por 480 minutos, multiplicado por 0,8, que é a disponibilidade de máquina, né? Que é a confiabilidade que nós temos aqui, ok? Isso daqui, então, será igual a 560 sobre 364,8. Isso daqui será igual a 1,535. E aí nós temos, então, duas fresadoras para conseguir atender a essa demanda total aqui. Tá legal? Porém, nós temos uma opção aqui para analisar vários componentes, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor aqui uma situação.
3 produtos que necessitam de vários componentes diferentes. Então vamos supor aqui, 7 componentes diferentes, né? Esses 7 componentes diferentes passam por 3 operações distintas. Operações A, B e C. Percebam que as unidades totais processadas em unidades hora, nós temos aqui que do componente 1, na operação A, que nós temos máquinas dedicadas para essa operação, para esta operação B e para esta operação C, né? Nós temos 2.000 unidades que são processadas desse componente nessa operação por hora. Por um exemplo, nós temos aqui do componente 3, 1.200 componentes do tipo 3 são processados por hora aqui na operação B. E nós temos essa quantidade aqui, né, esse número de unidades por hora para cada um dos componentes em relação a cada uma das operações. Então percebam que a característica é um pouco diferente neste problema aqui, ok? Então o que acontece? Esses 3 produtos necessitam passar em 3 operações diferentes, né? Como nós mostramos ali, operações A, B e C, que requerem 3 máquinas diferentes, né? Então cada operação precisa de uma máquina diferente, ok? Assumindo, então, eu preciso descobrir quantas máquinas para a operação A eu preciso, quantas máquinas para a operação B e quantas máquinas para a operação C. Então eu vou ter aqui um número de máquinas para A, número de máquinas para B e o número de máquinas para C. Assumindo que apenas 55 minutos do tempo é realmente de produção e que a demanda de cada componente é de 12.000 unidades ao dia, determine o número de máquinas necessárias para atender a este processo produtivo, ok? Então, nós temos estas características aqui. Percebam que eu tenho uma demanda, né, para cada um desses componentes, que é de 12.000 componentes por dia. Eu poderia ter uma demanda diferente, né, para cada um desses componentes, né? Isso aqui pode variar, né? Observação aqui, o tempo diário disponível que nós temos no turno lá é de 8 horas, certo? Então, nós temos a princípio aqui 480 minutos, né, de turno trabalhados, mas nós temos que tomar cuidado com esses 55 minutos aqui. Então, primeiro eu preciso encontrar o tempo padrão para cada operação e componente, né? O que nós tínhamos naquela primeira tabela era quantas unidades eram processadas por hora, certo? Então agora nós temos que encontrar quantos minutos eu preciso para processar uma unidade, um componente. E aí então no passo 2 eu vou multiplicar pelas demandas respectivas, né, de cada um dos componentes. Porque assim eu consigo encontrar o tempo total, né, que nós precisamos para cada uma das operações, né, sendo bem parecido com o numerador que nós tínhamos na fórmula que aprendemos agora há pouco. E aí então no terceiro passo nós vamos dividir esse valor total que nós precisamos para cada uma dessas operações sobre o tempo total disponível em minutos, considerando o tempo efetivo de trabalho, que é onde vai entrar então aquele nosso 55 minutos de tempo efetivo de trabalho, ok? Então esses são os 3 passos para a resolução deste exemplo. Então, a primeira coisa que nós temos é a quantidade que nós temos ali de componentes ali, né, que nós tínhamos na tabela, era o número de componentes por hora. Então, o que nós temos que fazer agora? O tempo padrão vai ser hora sobre o número de componentes, mas como eu quero transformar isso daqui em minutos, eu preciso então pegar 60 e dividir pelo número de componentes. Ok? E aí sim eu tenho uma tabela atualizada neste passo 1. Então aqui eu vou ter este número, né, unidades totais processadas e unidades por hora. E fazendo aquele cálculo do slide anterior, o que eu vou ter? O tempo em minutos por componente. Então aqui eu vou ter o meu tempo padrão para esses componentes, certo? Para cada uma das operações, claro. E aí, passo 2, o que nós vamos precisar fazer? Verificar, né, qual que é a demanda de cada um desses componentes aqui, né,
para eu tentar entender qual que é o tempo total que eu vou precisar nesta operação A, depois nesta operação B e depois nesta operação C. Por quê? Porque eu vou ter máquinas dedicadas para cada uma destas operações, A, B e C. Esse é passo 2, então aqui nós temos esse tempo padrão em minutos que calculamos anteriormente, certo? Vamos pegar então, multiplicar cada uma dessas células aqui por 12.000, porque eu vou ter que repetir isso 12.000 vezes, ok? E aí eu vou obter então a tabela aqui do tempo padrão em minutos multiplicado pela minha demanda total, e aí então eu vou ter esta configuração da minha tabela. Bem, qual que é o tempo total que eu vou precisar então para cada uma das operações? É a soma, né, de cada um desses componentes que eu tenho, né, relacionado já à nossa demanda para cada uma das operações, certo? E aí eu vou ter este meu tempo total para cada uma das operações. Então, na minha operação A, o tempo total que eu vou necessitar para conseguir atender essa demanda, eu vou ter então para todos os componentes, é claro, eu vou ter um total aqui de 2.352 minutos. Na operação B, eu preciso de um total de 3.129,6 minutos. E aí na operação C, eu necessito de um total de 2.074,8 minutos, certo? Calculei então aquela dedicação total que eu preciso de cada uma das operações. Mas quanto tempo eu tenho, né, disponível para realizar essas operações? Bem, todo aquele tempo ali que nós calculamos, né, foi em minutos, certo? Então aqui nós temos 8 horas de turno diário, ok? Nós temos um tempo real disponível por máquina estimado aqui 55 minutos. Então a disponibilidade real por turno será de, como que a gente pode fazer esse cálculo? É o tempo de turno multiplicado pela disponibilidade, certo? Então, esse tempo disponível, eu vou ter aqui 8 horas, certo? E aí eu vou ter aqui, por um exemplo, tempo real disponível por máquina 55 minutos que eu tenho lá no meu início do problema, né? Assumindo que apenas 55 minutos do tempo é realmente de produção e que a demanda de cada componente é de 12.000 e tudo mais. Então, 55 minutos, como eu estou analisando tudo aqui em hora, né? Eu preciso calcular então, de 60 minutos eu tenho apenas 55 minutos disponíveis, mas eu preciso analisar isso para 8 horas. O que eu preciso fazer então? Pegar essas 8 horas, né, e multiplicar, em vez de multiplicar por 60, na realidade eu posso multiplicar por 55. Ou seja, eu vou ter então uma disponibilidade de 440 minutos para atender aquela produção total lá. Assim, então, nós temos as operações A, B e C. Tempos totais de operação em minutos, que nós calculamos no slide há pouco ali. Nós temos a disponibilidade, então, de 440 minutos, né, para cada uma dessas operações. Bem, qual que vai ser o nosso total de máquinas, então? O nosso total de máquinas aqui, total de máquinas B, total de máquinas C. Total de máquinas A será, então, 2.352 divididos por 440, que é a minha disponibilidade. Eu vou ter aqui 3.129,6 divididos por 440. Aqui eu vou ter 2.074,8 divididos por 440. Isso daqui ele vai me retornar então 5,3
35 aproximadamente. Aqui ele vai me retornar aproximadamente 7,11. E aqui 4,72. Bem, eu não posso ter número de máquinas quebrado, né? Um número de máquina quebrado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou arredondar para cima. Então, aqui eu preciso 6 máquinas. Aqui eu vou precisar de 8 máquinas. E aqui eu vou precisar de 5 máquinas. Ok? Bem, então aqui nós temos esse cálculo de número de máquinas para diferentes operações com vários componentes também. Tá legal? Então, pessoal, essa aula seria esse conteúdo. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.